palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Você pode dizer glória a Deus? Esse maravilhoso texto é uma continuação do pedido de socorro de um pai. É a continuação, porque Jairo era sim chefe da sinagoga. Jairo era um homem influente, respeitado, mas naquele momento, o que menos importava para Jairo era a sua posição. Era o seu título de chefe da sinagoga, responsável por aquela congregação. O que importava no coração daquele homem era a cura da sua filha. Na verdade, a ressurreição da sua filha, porque a notícia que chega para ele é que ela estava morta. O texto ele se apresenta de modo interpolado. O que quer dizer um texto interpolado? É quando há algo inserido no meio dele, uma sequência, uma continuidade, porque você vê ele indo a Jesus pedindo ajuda, vem a cura da mulher do fluxo de sangue e logo em seguida vem a ressurreição da sua filha. Isso chama-se um texto interpolado, quando há algo no meio, que no caso aí é a cura da mulher do fluxo de sangue. Então Jesus estava operando e muito ativo em Cafarnaum. Era impossível Jairo não tomar conhecimento das coisas que estavam acontecendo. Mas qual foi o recado para Jairo? Qual é a notícia que chega para ele? A sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Foi isso que chegou para ele. Como quem diz, pare de incomodar Jesus. Pare de falar com esse homem, porque não há mais o que fazer. Sua filha está morta. Duas coisas, pelo menos, essa expressão, a sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre, nos ensina. Primeiro, faltava-lhes fé suficiente nessas pessoas para crer no milagre do Senhor. E segunda coisa possível, era fazer com que Jairo enxergasse como eles estavam enxergando, como se nada mais fosse possível ser feito. Mas Jesus não dá importância ao que eles dizem. E a resposta de Jesus para Jairo foi capaz de desafiar a fé dele, e não só isso, mas quando Jesus não dá importância para o que eles estão falando, Jesus ele avivou novamente a esperança no coração de Jairo. É como se dissesse: sai de perto dessas pessoas e vem comigo, Jairo. Não olhe para eles, não dê atenção que eles estão falando. Venha, Jairo, me acompanhe, venha comigo. Então Jesus devolve a esperança no coração daquele homem com essas palavras: não tenha medo, apenas creia. E quando Jesus diz apenas creia, Jesus está, na verdade, provocando a fé de Jairo, provocando a nossa fé. Olha, não tenha medo, não se preocupe com o que eles estão falando, mas creia, creia. E como é bom, irmão, estar ao lado de pessoas que creem em Jesus. Como é bom estar ao lado e andar com pessoas que creem na palavra de Deus, que creem no Evangelho, que avivam a nossa fé, que nos ajuda, porque é muito triste andar com pessoas que já não creem mais.
Eu estive há umas 3 semanas com uma pessoa que falou isso para mim, dentro do carro, dizendo: eu já não creio mais nessa doutrina, eu já não creio mais nisso. Que triste é isso, ouvir de uma pessoa que diz que não crê mais, que não acredita mais. E ainda tem aqueles que ainda dizem assim para você: eu sei do que você está falando, eu sei do que você está dizendo, eu já conheço a palavra de Deus. Eu trabalhei com uma pessoa que já estava vivendo uma vida totalmente mundana, e quando ele me viu na época era um MP3, escutando uma aula de teologia sistemática, ele perguntou: você faz teologia? Eu falei: eu estou estudando. E ele disse: eu também fiz teologia. Eu falei: o quê? Você também fez teologia? Sim. Então, pior são esses que conhecem a palavra, já estudaram e já não acreditam em mais nada. Perderam a simplicidade do evangelho, perderam a fé no milagre. Irmãos, o milagre do Senhor pode acontecer agora num piscar de olhos, sem grito e nem palavra. Deus pode tocar em você agora aí nessa cadeira, sem uma palavra minha. Você crê nisso? Porque é assim que o Senhor faz. Na simplicidade, nós devemos olhar para a direção certa. É isso que o Espírito Santo está nos estimulando nessa manhã. O tema dessa mensagem, o tema dessa palavra é: olhe para a direção certa. Repita comigo: olhe para a direção certa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não desvie o teu olhar agora, a jornada está terminando. Jesus está voltando, irmãos. O Senhor está voltando, amada igreja. Não desvie o teu olhar agora. Essa resposta que Jesus dá é a Tomé, porque Tomé fica preocupado: nós não sabemos para onde o Senhor vai. E Jesus diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas voltemos à experiência de Jairo. Quem era Jairo? O que fazia um chefe da sinagoga? Jairo era o que a palavra grega define como arquissinagogos. Ele era o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga. Tudo que fosse ser ensinado naquela congregação, tudo que fosse ser pregado naquela congregação, passava pelo crivo de Jairo. A sinagoga era um lugar de oração, de leitura, de exposição da palavra. A sinagoga era um lugar de oração. E Jairo era um chefe dessa congregação. Então era um homem que conhecia a palavra. Era um homem que orava. Era um homem que conhecia o Senhor. Morava em Cafarnaum, onde Jesus estava operando milagres. Inclusive, antes de ressuscitar a sua filha, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. E era impossível, você imagina um chefe da sinagoga, de uma cidade chamada Cafarnaum, saber que uma mulher foi curada do fluxo de sangue? É claro que chegava ao conhecimento dele, por ele ser na posição que ele era. E aí o Senhor está lá operando os milagres, e as testemunhas do milagre foram 5 pessoas, incluindo 6 com Jesus. Vocês viram que Jesus chegou na casa, nós lemos, e ele mandou que todos saíssem da casa. Mas você reparou no texto que Jesus só mandou essas pessoas saírem depois que elas riram. Como Jesus olhou para elas e disse: vocês não creem? Saiam. Fique comigo apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, Jairo e a sua esposa. Vocês que riram, saiam da casa. É impossível andar com Jesus sem ter fé em Jesus. Sem fé é impossível. Jesus não anda com aqueles que riem do seu milagre. Jesus anda com aqueles que creem no seu milagre. Jesus ama aqueles que creem na sua palavra. Não daqueles que riem
e debocham dele. A internet está cheia de pessoas que riem e brincam com a palavra de Deus. Num tempo em que postamos até a água que bebemos na internet, queremos postar quando acordamos, queremos contar que comemos pão com manteiga, queremos contar que corremos 32,3 quilômetros. Ninguém precisava saber. Foi Jesus que disse aos discípulos, esse versículo é maravilhoso, lá em Mateus 13:11, Jesus diz assim, olha, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é concedido. Os que riem não conhecem os mistérios do reino de Deus. Os que creem, é dado a eles. Por isso, viva aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Viva aquilo, não dê satisfação a quem não está olhando para a mesma direção que você. Não dê satisfação para quem não olha para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Não conte os milagres que o Senhor tem feito na tua vida para aqueles que riem. Apenas testemunhe com a sua própria vida. Abraão riu, porque o Senhor disse que ele seria pai. Gênesis 17:17. Sara também riu, quando estava atrás da tenda. Gênesis 18:12. Porque ela ouviu que seria mãe. Zacarias ora pedindo um filho para Isabel. Deus dá a ele o filho. E a resposta de Zacarias foi: como terei certeza disso? Depois de um relato lindo da parte do anjo do Senhor para ele, ele diz: como vou ter certeza disso? João, filho de Isabel e Zacarias, primeiro, foi um filho fruto de oração, resposta de oração. Número 1, João é resposta de oração. Segundo, o nome foi escolhido pelo próprio Deus. Quem escolheu o nome dos seus filhos? Você. Eu escolhi o nome das minhas filhas. Quem escolheu o nome de João? O próprio Deus. O Senhor disse: o nome dele será João. Ele trará alegria a muitos. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Converterá muitos. Meu Deus, imagina você, mãe, saber que o seu filho tem uma promessa de converter muitas pessoas. O nome foi dado pelo Senhor. E Zacarias responde: como terei certeza disso? Como pode ser? Deus é muito paciente. Deus é muito benevolente. Deus é muito misericordioso com você e comigo, irmãos. A multidão olhou para a morte. Abraão e Sara olharam para a idade. Zacarias olhou para o medo e para a dúvida. A bênção de Deus é algo tão completo. O poder e o milagre de Deus é algo tão grandioso que nós precisamos estar preparados para receber. Nós pedimos, olha, veja, Zacarias, o que o anjo do Senhor falou para ele: a sua oração foi ouvida. Ele orava, ele pedia. E quando o milagre veio, estava escutando na rádio essa semana uma ilustração maravilhosa sobre isso. Um pastor pedindo recurso financeiro, ajuda para a igreja, ajuda que a igreja precisava de um milagre, precisava. Aparece um homem com um cheque para ofertar e uma caneta na mão e pergunta para ele: pastor, me diga,
quanto é a dívida da igreja. O pastor falou, o administrador falou somente a metade do valor. E quando o pastor perguntou para ele, na verdade foi o administrador que disse a metade do valor. O pastor, você não disse o valor todo, você não creu. Por que você falou só a metade? A dívida da igreja não é só isso, é mais, você deveria ter falado. Nós oramos, clamamos, pedimos, cantamos, choramos, e quando o milagre bate na porta, nós não cremos. Nós dizemos, não é para mim. Deus quer ressuscitar a tua fé nessa manhã. Volte a crer no Senhor. Ele é capaz de um toque apenas agora, curar você dessa enfermidade. O milagre é quando você menos espera. Uma vez, minha filha tinha 3 anos, fomos fazer um passeio na marinha, um barco da marinha, se eu não me lembro, é Felinto Perry o nome daquele barco, Maurício? E chegando lá, trabalhando, sábado, chegamos um pouco atrasado, eu e minha esposa, a Milena tinha 3 anos. Quando chegamos, na hora de comprar o bilhete para o passeio, o marinheiro falou assim, acabou o ingresso, não tem mais, meu amigo, infelizmente. Eu ainda brinquei com ele, falei, poxa, eu também fui da marinha e tal, não sei o quê. Ele, não tem como. Aí a Milena me olhando assim, 3 aninhos, navio, aquela fila enorme. E eu, não tem problema não, filha, vamos fazer o seguinte então, vamos para a praia, já que a gente está aqui na Praça 15, vamos para a praia, que é aqui perto. Não foi, Alice? E estamos saindo. Quando estamos saindo, a gente escuta, ei, aí eu olhei, um rapaz na fila, vem cá. Ele, olha, eu comprei esses ingressos aqui a mais, para uma pessoa que viria, e elas não virão mais, toma para vocês. Não acabou aí o milagre não, respeitando a fila, fomos para a fila, lá para o final da fila. Foi autorizado a entrar no barco, as pessoas começaram a entrar no barco, todo mundo correndo, as crianças e tal, pegando os lugares. Eu e a Alessandra e a Milena, por último, entramos. Quando eu olho lá na frente, o Alessandro, olha lá. O melhor lugar do barco, ninguém sentou. Quem sentou foi eu, minha esposa e minha filha. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu pergunto a você, por que aquelas pessoas que entraram na frente não sentaram naquele lugar? Se estava disponível para elas. Porque Jesus, quando quer abençoar, a bênção é completa. Não é pela metade. É o melhor lugar, é a melhor comida, é o melhor hotel, é o melhor carro, é a melhor roupa. É o melhor. Deus é o Deus do melhor. Olhe para a direção certa, meu irmão. Outra irmã também testemunhando, 15 anos que ela não trabalhava mais com essa família, 15 anos que ela não trabalhava mais para essa família. A patroa fez contato com ela e disse para ela, eu quero pagar uma viagem para você, para o seu marido, com tudo que tem direito. Ela disse, mas eu não trabalho há 15 anos com a senhora, nós já não nos vemos há 15 anos. Eu vou pagar o avião, o hotel, o carro, a pousada, isso com 15 anos de distanciamento. Para Deus não há tempo para abençoar. Para Deus não há hora, não há dia. Ele não é preso a horário, a tempo, a nome. Ele é Deus. Dono do ouro e da prata, a terra é estrado dos seus pés, diz o Salmo. Mas por que Jesus pede que não falem? Jesus pede para a família não falar. Jesus fala, olha, não fale, não conte.
vários fatores, né? Na teologia você encontra lá questões políticas, religiosas, perseguição. Jesus tinha que ter muito cuidado a cada cidade que ia avançando, tinha muita coisa a ser feita. Então, por muitas vezes, ele teria muita dificuldade até para sair da casa. Então, havia essa estratégia também de pedir para que não se falasse, não havia tempo a perder. O que importava no coração de Jesus era curar, era salvar, era libertar, era aliviar o sofrimento das pessoas. Para ele, a fama era o que menos importava. E hoje a fama é o que importa. Fazem um espetáculo quando alguém é curado. Fazem uma... E Jesus quer curar você hoje na simplicidade do seu poder. Creia nisso. Creia nisso nessa manhã. Aleluia, Jesus está aqui. O Senhor está aqui. E Ele pede para que não fale. No entanto, mais à frente, eu queria que o multimídia colocasse Mateus 16, 13 e 17. Após a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, Jesus sim revela sua identidade messiânica. A partir daí ele não diz mais, não conte a ninguém. Ele diz assim, olha, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, que dizem que eu sou? E vocês, o que dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, olha ele confirmando a identidade messiânica, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus confirma que Ele é o Cristo, não pede mais segredo. E outra oportunidade que Ele confirma a sua identidade é Mateus 26, 57. Aí diante do Sinédrio, diante dos juízes, diante daqueles que queriam condená-lo de alguma forma, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que se depõe contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Você pode dar glória a Deus? Jesus, de julgado, deixa ali uma mensagem, eu voltarei como juiz. Vocês é que serão condenados por mim. Ele quer nos salvar. Para onde você tem olhado? Apocalipse 1:7. Coloca aí, Claudinho, por favor. Apocalipse 1:7. Para onde você tem olhado? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Caifás
era o sumo sacerdote em Jerusalém. Jairo era um responsável por uma congregação em Cafarnaum. A diferença entre os dois eram dois mundos diferentes. Enquanto Jairo, ainda que fosse um chefe da sinagoga, ainda que conhecesse a lei, ainda que fosse responsável pela administração do templo, mas Jairo estava perto dos milagres, Jairo estava perto do povo, Jairo estava perto dos acontecimentos da vida de Jesus. A fé desse homem foi trabalhada. Caifás vivia num templo em Jerusalém, cercado de pompas, cercado de religiosidade, dogmas e leis. Um homem completamente endurecido, um homem completamente frio para aquilo que Deus gostaria de operar. Porque os dois eram mestres da lei, embora a posição de Caifás era muito maior, sumo sacerdote, mas eram da mesma religião. Mas um foi avivado pela fé. Nessa manhã, olhe para o lugar certo, olhe para aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Pare de olhar para o lugar errado. Jesus está aqui nessa manhã, amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos agora. Aleluia, feche os teus olhos agora. Senhor, nessa manhã, Deus, nós queremos fazer como Jairo, Senhor. Eu não sei como está o coração e a vida da minha irmã, do meu irmão aqui nessa manhã, mas eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor está aqui, Senhor, para operar no nosso meio, para, Senhor, tocar naqueles que precisam, Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Ainda há tempo de cantar esse louvor. Aleluia. Ele é assim, olha, você conhece. Põe a mão no teu coração. Cria em mim, ó Deus, aleluia. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova. E renova um espírito inabalável. Diga para ele: não retire de nós, não retires de nós o teu espírito. Oh, glória a Deus, não retire. Não retires de nós o teu espírito. Diga para o Senhor agora: quero aprender com os meus erros. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Diga: sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Diga bem forte: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero. Me ajuda aqui. Me ajuda. Um homem segundo o coração. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração. Põe a mão no teu coração agora. Quem nessa manhã quer fazer como Jairo?
Quem nessa manhã quer falar com Jesus, abra a tua boca agora e clame ao Espírito Santo. Senhor, aqueles que precisam de um toque, aqueles que precisam ressuscitar, ressuscita nessa manhã, meu Deus. Coloca vida onde não há mais vida, Senhor. Restaura a fé, a comunhão, que possamos olhar para Ti, Senhor, na direção certa. Queremos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Disseram para Jairo, sua filha morreu, mas o Senhor disse, não, dê atenção, não olhe para eles, olhe para mim, Jairo, olhe para Jesus, meu irmão, olhe para Jesus, minha irmã. Ele vai te curar nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo. Ele vai te libertar nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a minha fé nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos de olhos fechados, por favor, aleluia. Alguém nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus, meu irmão? A decisão é tua, é agora, é hoje. Você já conhece, já ouviu, mas não tomou uma decisão. Por que não? Levante a tua mão e diga, sou eu, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém nessa manhã deseja realizar este ato de fé e coragem? Levante a tua mão. Você está afastado, você se afastou da comunhão dos santos, volte hoje para Jesus. Quem é você? Eu quero voltar, pastor, levanta a tua mão aí, olha, e eu vou orar por você. Alguém no nosso meio quer retornar para os caminhos do Senhor? Levante as mãos bem alto aí, eu vou orar por você. Não há ninguém, graças a Deus, Senhor, aplauda Ele então bem forte aí, ó, e dê glória a Deus. Um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser, eu quero ser. Cante com palmas assim, ó. Coração de Deus, eu quero ser. Com palmas assim, ó. Eu quero ser. Glória a Deus. Um homem segundo. Agora só a igreja, só a igreja. É verdade. Eu quero ser. Todos juntos. Oh, glória a Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. A gente pode ficar até amanhã, né não? Que maravilha. Segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Ele tocou em você nessa manhã. Jesus tocou em você nessa manhã. Que coisa maravilhosa. Dê um abraço cheio do Espírito Santo nessa irmã do seu lado. Se for irmã com irmã, irmão com irmão. Glória a Jesus. Vamos nos preparar para ofertar.